Sobre os demônios. É. O que você tem relatado de Salomão com os demônios, com os daimons, né? Demônio já é um nome que a Igreja Católica traz. O correto é daimon. Então, os livros que nós temos da Goetia, o Lemegeton, as clavículas salomônicas, que são divididas em 5 livros, e os outros livros, o Testamento de Salomão, são livros pseudepígrafos. A história prova que não foi escrita pelo Salomão. Tá? Já se sabe isso. Sabe-se isso. É da mesma forma que os livros do Novo Testamento não foram escritos pelos apóstolos, nem por Jesus. Mas não deixam de ter uma certa sabedoria. Então tem um aspecto iniciático ali da magia que faz sentido. Muitos dos daimons do sistema da Goetia, por exemplo, eram deuses antigos da Cananeia. Então você tem Baal, por exemplo, que era Baal, Astarote, que era Astarte. Então esses demônios, o próprio Asmodeus agora do filme do Exorcismo do Papa, era Eshmadeva, que era uma das entidades dos persas. Então esses livros da Goetia, eles foram compilados por sacerdotes judaico-cristãos, e os deuses dessas culturas se tornaram demônios, ou figuras. Então. Mas esses livros da Goetia, que dizem ser os Clavículas Salomonis Regis, dizem que é um resgate de antigos papiros encontrados debaixo do Templo de Salomão pelos Templários. E muitos Templários faziam esses rituais de magia. Né? Então, aí você fala, isso é invencionice. Seria muita invencionice, porque não é só os judeus que falam isso, não é só os cabalistas, não é só os historiadores. O Alcorão também, e o Alcorão não tem nada a ver com o judaísmo. Se você pegar o Alcorão, na Sura 27 e na Surata 27, 28 e a 37 e 28, você tem no Alcorão registros de como era Salomão. Passagens de que ele falava com animais, passagens de que ele transmutava e transportava as coisas através de magia. Então daí vem a história do tapete mágico. Isso inclusive faz parte do Talmud, tá? Não só do Alcorão. No Talmud também dos judeus. Entendi. Talmud que vem da tradição da Torá, da tradição dos sábios do judaísmo. Você vê esses aspectos salomônicos, de que ele fazia coisas estranhas, incríveis acontecendo, e que ele tinha uma magia, um controle sobre os djinns, que é a mesma noção dos gregos de daimons, esses gênios da natureza, e que através desses poderes místicos ele controlava a realidade. Salomão foi foi o cara mais rico do mundo, segundo várias tradições. Então assim, ele provavelmente controlava sim essas entidades da natureza. Não se sabe se através desse sistema da Goetia, mas ele tinha um sistema ali onde tem fumaça, há fogo. Então eu acredito que ele era um grande mago e sabia operar essas forças da natureza. O interessante é que na Goetia você tem a noção de uma urna onde ficavam trancados esses daimons. Era uma urna com o selo de Salomão em cima, onde ficavam trancados os símbolos ou sigilos desses daimons. Mesma noção mais ou menos da caixa de Pandora dos gregos. Né? Então tem muitas correlações arquetípicas aí. Salomão é um forte candidato a um grande mago e um grande bruxo à sua época. Não digo que essa literatura que a gente tem hoje, ocultista, seja a mesma da época. Muita gente deve ter posto a mão, deve ter escrito algumas coisas adicionais, mas que ele tinha um conhecimento de ocultismo muito grande. Ele tinha a própria Bíblia, o Alcorão, a Torá, o Talmud relata isso. Inclusive, o Templo de Salomão foi construído com magia negra. É mesmo? O Templo de Salomão, segundo... Não é Vicky que está falando. Tá? Não é Vicky. É o Talmud, que é a literatura baseada na Torá dos judeus. Então, o Talmud é um livro de ensinamentos. Tem alguns Talmud. O Talmud babilônico é uma coletânea de livros enorme, do tamanho dessa mesa, de excertos de sábios judeus falando sobre os acontecimentos da Torá. Porque na Bíblia hebraica, você tem só o aspecto popular. O que está lá de oculto, está no Talmud. Está em outros livros também mais recentes, como o Zohar, enfim. No Talmud, é dito que Salomão, quando ele vai construir o templo, ele invoca... Porque a gente tem que entender, Vilela, que nessa época não tinha isso de você invocar um demônio, um espírito, e isso tá em desacordo com a tua crença num Deus. Não tem isso. Você acreditava em Deus, mas você invocava demônios para fazer papéis para você. Isso é relatado várias vezes nos livros sagrados. Então não tinha esse desacordo. Você poderia acreditar em Deus, mas você invocava um ser astral, um ser energético, um demônio, um daimon, para fazer um serviço para você. E no Talmud é dito que Salomão, quando ele vai criar o templo, o primeiro templo, ele invoca Asmodeus, a Eshmadeva. Asmodeus era um demônio que tinha todas as sabedorias sobre matemática, língua, tudo. É um grande gênio, um grande djinn, né?